seus olhos fechados, as mãos no coração. Vamos buscar a Deus agora. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por esse dia. Obrigado pela oportunidade que nós temos de estar aqui, de fazer aquilo que o Senhor se agrada, de fazer aquilo que o Senhor aprova, de dar condições ao Senhor para o Senhor vir ao nosso encontro, para o Senhor, meu Deus, trazer à existência coisas grandes e firmes que nós ainda não sabemos, do Senhor, meu Pai, operar, do Senhor curar, como é o título, como é o nome, meu Deus, que se dá ao culto de hoje, o Deus que sara. O Senhor é o Deus que sara o corpo, o Senhor é o Deus que cura a alma, o Senhor é o Deus que transforma aquilo que vem para ser peso, maldição, tristeza em alegria. O Senhor transforma em experiência que nos agregam à vida aquilo que veio para ser desgraça, tristeza, maldição, peso. E eu oro, meu Deus, agora, iniciando esse culto, consagrando a minha vida e a vida de cada pessoa que faz parte dele, seja aquelas, meu Pai, que pagam esse preço de estarem aqui, de virem até a tua casa, para ouvirem a tua palavra, e que eu ore e peço que aqui não seja, e nem tenha nada de mim, que não seja eu, mas o Senhor. O Senhor falando, o Senhor respondendo às nossas orações, o Senhor curando, o Senhor libertando, o Senhor trabalhando em nosso favor, o Senhor vindo ao nosso encontro, o Senhor nos dando condições e condições de nós vermos a Tua glória. Venha, Senhor, venha ao nosso encontro nessa noite. Eu peço, se faça presente aqui. Se essa é chamada Tua casa, nós estamos aqui, viemos visitar o Senhor, que o Senhor seja o nosso anfitrião e que recebamos, meu Deus, o melhor que o Senhor tem para oferecer do Teu amor, da Tua paz, da liberdade para a qual o Senhor nos libertou, que tenhamos uma vida, meu Deus, uma vida plena, uma vida abundante, uma vida abençoada, que o Senhor nos dê condições de nós vivermos e desfrutarmos, meu Deus, de cada promessa que o Senhor tem feito para nós. Eu peço, nos perdoa por todos os pecados que nós cometemos, por todos os erros, Senhor, as falhas, por cada um dos nossos pecados, tenham eles acontecido, sido cometidos na nossa mente, tenham eles, meu Deus, saído da nossa boca por palavras, afirmações, ou mesmo negações. Nos perdoa, eu peço, meu Deus, nos perdoa e nos purifica. Passa com o Teu sangue sobre cada um de nós. Eu oro por purificação, para que ninguém, meu Deus, esteja aqui e permaneça, meu Deus, até o fim desse culto, numa condição em que o Senhor não possa agir, que o Senhor não possa libertar, que o Senhor não possa transformar. Porque eu sei, está escrito isso, que a única coisa que faz divisão entre nós e o Senhor são os nossos pecados, são as nossas iniquidades. E eu oro para que o Senhor nos perdoe, nos purifique, para que venhamos nos apresentar, meu Deus, puros, santos diante do Senhor, e que assim o Senhor venha e nos abençoe. Muito obrigado mais uma vez, Senhor, eu oro, entrego e consagro esse culto ao Senhor, para que ele seja instrumento, para que ele seja ferramenta, para que ele seja o meio que o Senhor, meu Deus, venha nos atingir e nos abençoar. Em nome de Jesus, esteja conosco e nos abençoe. É o que eu te peço e creio em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Ligadas as suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2022. 10 vezes mais e incomparável será o meu ano, será a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza.
Vamos aqui para Provérbios 24, 10 primeiro. Se te mostrares frouxo ou fraco, vacilar no dia da angústia, a tua força será pequena. Vamos agora para outra passagem, que aí eu volto e você vai entender um dos motivos de algumas coisas não fluírem, não andarem, não caminharem na vida de algumas pessoas. Guarde esse versículo, 1 Crônicas 12, versículo 8. Da tribo de Gade, alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto. Diga comigo, eram guerreiros corajosos. Diga, prontos para o combate. E sabiam lutar com escudo e com lança. Tinham a bravura de um leão. E eram ágeis como gazelas nos montes. Ok. Vamos entender, né, o que esse versículo está falando. Primeiro, o que ele está falando, como ele está nos trazendo uma mensagem, para depois nós entendermos o porquê que alguns não estão desse jeito. Então, eu vou usar aqui os exemplos que o próprio versículo deu, né? Por exemplo, fala do leão, né? A bravura do leão. Na terça-feira eu ainda perguntei, você já viu alguém, um humano, uma pessoa que nasceu, por exemplo, parecido com um leão? Não. Não parece. Ainda que alguns bebês nasçam bem com uma aparência bem feinha, né, digamos assim, né? O pai e a mãe nunca reconhecem, mas quem está, às vezes, vê aquela primeira imagem, né, faz assim, né? Nossa, que lindo, né? Mas lá dentro, puxa, que cara de joelho, né? Mas enfim, dizem, tem um ditado que diz que o bebê que nasce feio depois fica bonito quando adulto, né? E quem nasce bonito, ou fica mais bonito ou fica feio, né? Enfim. Mas aqui não é a cara de leão, né? A bravura do leão, que no outro versículo, na tradução Almeida, está escrito, né? Seus rostos eram como rostos de leões, e ligeiros como corças sobre os montes. Então, sim, tem a tradução que fala que o rosto deles era como leão. Mas eu vou começar pelo final do versículo para você entender todo ele. Esses homens, ainda que todos estes, deste grupo, que eram da mesma tribo, que era a tribo de Gade, né? Ou também chamados gaditas, eles não nasceram assim. E essa é uma parte da palavra que eu tenho, inclusive eu tenho batido nisso, eu tenho falado sobre isso, porque essa é uma ideia, é uma imagem, é uma maneira de ver as coisas que alguns têm e por isso continuam alimentando a incredulidade que sempre tiveram. Qual incredulidade? Tem coisa que não é para mim. Tem situações, tem lugares, e quando eu estou falando de lugares, eu estou falando de posições, eu estou falando de algo maior, eu estou falando de uma condição de vida, plenitude melhor, né? Tem gente que já não, isso não é para mim. Porque entende um versículo como esse, por exemplo, da maneira errada. E eu vou te dizer como que a pessoa entende da maneira errada. Por exemplo, tem muita gente que entende esse versículo aqui assim, os gaditas. Tem gente que pensa, tá? Parece até brincadeira. Mas tem gente que pensa, esses homens eles nasciam com essa cara de bravo.
Ou seja, desde pequenos eles já tinham uma aparência, né, mais máscula, mais ali rústica, né? Tanto que está escrito que os seus rostos eram como rostos de leões. Está errado. Eles não nasceram assim. E eles não eram assim. Como eles não nasceram, não era uma herança que eles recebiam, que o menininho, o bebê, o menino, né, porque era o homem, no caso, está falando dos homens, dos machos, eles não nasciam já prontos, olha essa palavra, foi aí que eu comecei, eu pedi para você repetir para mim, prontos para o combate. Gente, a primeira coisa que a gente precisa ter, quando ouve a palavra, eu sempre falo, é a aceitação. Porque você cresce demais quando você ouve a palavra e você reconhece que aquilo que você está ouvindo está faltando na sua vida. Porque se você está fechado e você pensa assim, não, eu não preciso disso. Não, essa palavra não é para mim. Não, isso aqui não cabe na minha vida. Você vai ficar aí o tempo do culto e não vai absorver. Então a primeira coisa que a gente precisa é ter a aceitação. Opa. Então aqui eles não eram prontos. Mas, nessa altura, quando eles se aliaram a Davi, eles estavam prontos. E os que se aliaram a Davi estavam prontos. Mas por que eles estavam prontos? Por que eles ficaram prontos? Porque eles se aprontaram. Você vai dizer, é óbvio isso? Sim, é tão óbvio. Só que tem gente que não para entender isso. Por que a Bíblia usa a expressão que os seus rostos eram como rostos de leões? Porque você pode reparar, você deve conhecer alguém que tem um rosto como o que a Bíblia está dizendo aqui. Que rosto que é esse? É aquele rosto de quem é carrancudo. É aquele rosto de quem tem uma aparência mais dura, aquela aparência fechada, aquela pessoa que é séria, que é mais sisuda. Eu não estou dizendo para ninguém ser assim, não. Qual o propósito desses homens? O propósito desses homens era mostrar, aparentar força, bravura. Recentemente, viralizou aquele vídeo daqueles, eu esqueci agora o país que esqueci agora da Ásia lá, aqueles homens que vão, né, para aquele jogo que parece futebol americano, né, que é rugby, que eles iam para os jogos, ficaram não sei quantos jogos invictos, que antes dos jogos eles faziam, né, uma espécie de uma dança lá, e batiam na coxa, batiam no peito e tal, né, e se aqueciam daquele jeito. Ali você tem uma noção do que eram esses rostos de leões. Você vai dizer, o que tem a ver? Isso foi estudado, inclusive. Você entrar na internet, isso é fácil, esse vídeo, você vê essas matérias, que eles, antes do jogo, eles já passavam para os seus adversários, que era o outro time, aquela imagem de quem era mais forte do que eles. E não era. Eu não sei quantos jogadores têm essa modalidade, né? Era a mesma quantidade dos dois lados, era um time do mesmo país, ali da mesma região, e eles ganharam campeonatos, ficaram invictos, por quê? Porque eles passavam isso. E eu podia até pegar aqui, não vem ao caso, mas podia usar até a imagem para você ver o que está falando a Bíblia, que eram os gaditas. E esses homens também, eles não nasceram assim. Mas eles ficaram assim. E isso nos mostra que tem coisa na sua vida, que aquela incredulidade de, não, eu não sou porque eu não nasci assim, porque eu não sou de tal lugar, porque na minha família ou na minha personalidade não tem isso, não cabe isso. Faça. Treine. Declare. Ore por isso. Passe a fazer isso até
que você tenha feito tanto que até a tua imagem se pareça com aquilo. Porque essa história dos seus rostos parecerem rostos de leões, de tanto aqueles homens, eles se prepararem e terem aquela postura e aquela, vamos para a guerra, agora nós vamos vencer, e aquela coisa toda, né? Aquela preparação, aquilo foi tomando forma. Eles foram se tornando aquilo que tanto, diga muitas vezes, diga bastante, aquilo que tantas vezes, bastante, aquilo que muito, aquilo que tanto eles se propuseram e se dispuseram a fazer. Ninguém nasce assim. Acredite, ninguém nasce assim. Ninguém nasce esse sisudo a tal ponto de parecer o rosto de um leão. Ninguém nasce pronto para guerrar o fulano lá, ele nasceu na tribo dos Gaditas. Mas o entorno sim faz muita diferença. Tanto que na minha visão de vida, importa mais o lugar onde você passou anos sendo criado, por quem você foi criado, do que necessariamente o lugar onde você nasceu. Você pode ter nascido ali num palácio, mas se você for criado por macacos, a tua atitude vai ser de primata, e não a atitude de um rei. Por quê? Porque foi com aqueles primatas que você passou o tempo vendo, ouvindo, repetindo as mesmas coisas, fazendo aqueles movimentos. Então, quantas coisas hoje, por exemplo, na sua vida não são boas? Primeiro, e obviamente, porque você fez pouco. A maioria de nós que já teve ou que tem uma profissão, a gente não nasceu fazendo aquilo. É ou não é verdade? Você que é mecânico, costureiro, açougueiro, médico, advogado, pedreiro, carpinteiro, você que é químico, você que é qualquer coisa. Você não era assim. Mas por que hoje você faz isso? Faz bem, sabe o que faz, você sabe como começar, como seguir e como terminar. Porque você fez tanto até aprender a fazer. Parece que é tão simples, né? Mas é isso. Então tem coisas na sua vida que você precisa começar a pensar assim, peraí, então isso aqui não está bom, porque eu não fiz o bastante para ficar bom nisso. Tal área da minha vida não está bem, porque o que eu estou fazendo mais não está levando ela a ficar bem. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo que acontece muito em casamento. Quando a gente para e pensa, tirando quem tem aqueles problemas realmente relevantes e graves, como um adultério, que é um problema grave no casamento. Adultério é um problema grave, eu vejo como um problema grave. É uma coisa que, tanto que a Bíblia até dá, a palavra de Deus, Jesus ainda falou isso, que o adultério é o motivo que a pessoa tem livremente, independente de qualquer coisa, pessoa dela, ela encerrar o casamento. Mas os demais problemas que geralmente a gente sofre mais do que deve, o que são? Discussões. Discussões por divergências, discussões por querer que a pessoa seja de uma maneira que ela não é, que a gente sabia que ela não era, mas, talvez teve uma fé, e uma fé inútil de acreditar que a pessoa vai mudar, então eu vou ser feliz do lado dela quando ela mudar. Mas vamos, por exemplo, às discussões. Você quer uma coisa, por exemplo, está dentro do que eu falei, que tem a ver com aceitação. E eu vejo que tem pessoas na igreja que podem mudar de vida a partir do momento que começarem a aceitar o que deve ser aceito. E eu não estou falando de conformismo.
Eu estou falando de aceitação. Eu ouço algo, eu vejo algo, eu percebo algo que é, diga, verdade. A verdade nem sempre é agradável. A verdade nem sempre é boa de se receber. Mas ela é boa, absolutamente. Ela não é gostosa, às vezes, de se receber. E quem não tem aceitação, acaba deixando de viver o que deve viver por conta desse orgulho. Vou te dar um exemplo. Olha aqui como muitas discussões acontecem num casamento. Então, estou eu lá, e aí eu combinei com a minha esposa. Por exemplo, agora há pouco, uma situação, digamos que tivesse acontecido isso. Eu tive um compromisso, e aí o trânsito hoje está abençoado, né? Quanto mais a gente abençoa, melhor, então não vamos falar a verdade que está. Então, acabou que fomos eu e o obreiro no lugar, tal, combinamos, tal, aí deu tudo diferente. Enfim, vi que não ia dar tempo. Falei para ele, ó, volta, do jeito que tiver que voltar, eu vou voltando. O negócio estava tão bom, que eu falei assim, a hora que você voltar, para não perder tempo, eu vou te ajudar, eu vou avançando, né? Eu vou avançando, aí você me pega no caminho. Aconteceu que eu voltei a pé o caminho todo, ou seja, ele não chegou, ele não me alcançou. Porque eu sabia que tinha um culto, né? Então não vou correr o risco de atrasar, ainda tem que tomar um banho e tal, aquele preparo, enfim. Então, digamos que eu tivesse combinado com ela, ó, deixa para mim preparado isso, que são as coisas que eu tenho, que eu vou usar para o culto, a roupa, enfim, o que eu preciso. Então, é óbvio que ela tem as coisas dela, os compromissos dela, né? Então, digamos que eu chegasse aí, já chego atrasado, chego, né, em cima da hora, chego, né, de repente, com vários imprevistos tendo acontecido. Porque repare que tem dias que a gente vive mais coisas, né, e uma vai empurrando a outra. A Bíblia chama isso de um abismo, chama outro. Pode ver, tem dia que você começa o primeiro abismo, na hora que você acorda. Levanta meio cambaleando, vai lá e bate o dedinho no, sabe, aquele pé da cama que você não... Está ali todo dia, mas você bate, já começa, aí vai ferver a água, joga fora ali da caneca, o café, assim vai só arrastando os abismos. Né? Um abismo chama outro abismo. Então, digamos que a cena tivesse sido essa, não foi essa, tá, gente? Mas digamos que tivesse sido essa. Chega correndo, não preciso tomar banho e tal. Você preparou isso para mim? Digamos, eu estava ocupada, eu também tive os meus imprevistos. Não preparei. Desculpa, esqueci. Vou fazer agora. Vai lá então, pode deixar que eu faça isso agora, vou deixar no jeito. Foi uma discussão? Isso foi uma discussão ou não? Está certo isso ou não? Como é que chama isso, gente? Diálogo, conversa. É ou não é verdade? Mas na maioria das vezes não acontece assim. Eu vou dizer para você como é que acontece na maioria das vezes. Então, eu tive os meus imprevistos. Então, chego correndo atrasado, tal. Você preparou isso para mim? Não. Mas aí, tá vendo? Eu precisava, eu tenho compromisso, você não viu? Aí, digamos ela. Não, mas você também, aquele dia que eu também te pedi isso, você não fez. Não, mas aquele dia que eu também falei para você fazer isso, você não fez. Quem ganha com isso? Ninguém. O que faltou aqui? Por que faltou o diálogo? Porque quem estava errado não aceitou. Se você parar agora e pegar esse exemplo que eu dei para todas as áreas da sua vida, você vai ver quanto tempo você já perdeu, quanto dinheiro você já perdeu, quantas horas, dias, semanas, meses e anos que você já perdeu de estar bem, de estar feliz, de aproveitar melhor os momentos da sua vida, de ter uma vida plena. Quantas vezes, esses dias ainda eu peguei uma pessoa, espero que ela esteja ouvindo, né? Em nome do Senhor Jesus, que ela falou assim para mim, assim, um baita de um profissional. E, olha, estou há 30 anos na mesma área, no mesmo setor, tal.
E aí marcou o atendimento, começou a falar, e falou uma área, falou, quando entrou nessa área, falou, então, eu preciso quebrar essa maldição, porque eu tenho uma maldição na minha vida, eu tenho um problema na minha vida profissional, que é uma maldição que o diabo, é assim, onde eu entro, as pessoas, eu sofro uma perseguição, entendeu? E essa perseguição impede que eu cresça, que eu avance e tal. Falei, vamos destrinchar isso aí, né? Vamos ver mais aí que está vago. Comecei a perguntar, como que é essa perseguição? Porque às vezes eu tenho uma supervisora, um superior, um líder, que aí chega, ele vem, me cobra e fala que eu tenho que fazer isso e tal. Falei, você faz? Eu já vejo que não precisa de tudo aquilo tal, entendi. Quanto tempo você passou no emprego tal, maior tempo? Tantos anos. Aí quando eu fui chegar em tal lugar, eu saio, igual agora. Então a carteira de trabalho da pessoa tem um monte de lugares. E é um profissional bom, é uma área boa, uma área que a pessoa sempre está sendo chamada. Quando eu comecei a ouvir, eu falei assim, você não tem problema de perseguição. Eu falei, o seu problema é a aceitação. Eu falei, porque quando alguém chega e te cobra mais, corrige você que provavelmente não aprendeu a ser corrigido, por isso que eu digo, pais, quando vê alguma coisa no seu filho, na sua filha, corrija. Porque a gente é treinado também para receber correção. Está entendendo? Por que tem gente que nunca lida com alguém que lhe diz o contrário do que ele está fazendo? Porque ele não aprendeu. Tem gente que chega alguém e diz assim para ele, fulano, não, está errado isso aqui, viu? Eu já tive profissionais aqui. Eu lembro, por exemplo, na época da reforma, inclusive foi exatamente esse lugar aqui, essa parede, não existia essa parede aqui. Tinha quem chegou, está aqui antes, né? Aqui era aberto e tinha uma janela enorme aqui. E um dos rapazes que veio, um dos pedreiros, né? Ele pegou, pediu uma oportunidade, na época a gente estava contratando bastante, e quando ele veio, eu falei, o que você faz? Ele falou, eu sou pedreiro. E a gente sabe da mentira, né? Tem gente que fala que é pedreiro, mas na verdade é ajudante. Tem gente que nem ajudante é, mas fala que é, né? Que a pessoa vê, muito trabalho e tal. O que você faz? Sou pedreiro e tal, tá bom. Você é pedreiro mesmo? Ok, tá bom. Qual o serviço que tem? Falei, você é melhor para o acabamento, você é melhor, né? O que você faz melhor? Olha assim, você pode colocar na minha mão, ele até falou, não lembro agora a quantidade. Ele falou assim, meu negócio é levantar a parede. Se quiser me pagar, inclusive, por metro, assim, eu levanto não sei quantos metros por dia. Eu falei, olha, estou precisando aqui, né? De fora a fora tinha. Então, tá bom, chamei o engenheiro, falei, isso aqui falou que é bom para levantar a parede. Então, vamos colocar ele, falou que é rápido, tal, vamos pegar essa frente aqui e fazer. Ok. Pegou, né? E aí ele foi, e a gente tinha que passar todos os dias para ver cada parte, cada um responsável, cada pastor, cada bispo que tinha aqui era responsável de uma área. E essa parte aqui era minha, né? E no dia, eu não lembro o que aconteceu, eu não passei, no outro dia eu passei e fui ver. Quando eu passei, eu chamei o engenheiro e falei assim, o que é isso aqui, né? Aí ele falou, nossa, desculpa, eu estava ocupado lá no fundo com o negócio da treliça, tal, nem vi, puxa, me perdoa. Aí chamei o rapaz e falei assim, viu, fala para mim, foi você que fez o muro, o que foi? Foi o ajudante e tal? Eu falei assim, fui eu, por quê? Falei, rapaz, puxa vida, perdeu o material. Por quê? Um muro que estava, sabe, um S. E não é um muro inteiro, aqui tinha, quem lembra, não era todo o muro, era só a janela. Falei, não vai. Falei, amigo, o seguinte, eu estou precisando de um profissional, mas, né, tem que ser rápido, mas precisa. Isso não sou eu, o engenheiro estava do meu lado, ele pediu perdão quando ele viu também. Pois eu falei, não, mas vamos fazer o seguinte, vou te dar uma outra oportunidade. O rapaz falou assim, você está falando que o meu muro está ruim? Falei, não. Falei assim, eu não estou falando, vamos pegar a linha? Falei, que o mínimo, né? Não precisa de olho, é ou não é?
Não existe para isso? Pegar a linha. Falei assim, vamos ver em quantos pontos que a linha vai tocar. Enfim, não deu para passar a linha. Já tinha uma barriga já na primeira, sabe quando você vai esticar ali? Eu falei, pronto. Falei, ó, na boa, eu entendo, talvez a tua vontade de trabalhar, você quer trabalhar, talvez tenha necessidades. Falei, agora, e eu estou aqui eu preciso de trabalho. Falei, só que não dá para você trabalhar do jeito que você falou. Eu falei assim, ó, isso aqui vai ser uma igreja. Falei, então, esse aqui é o lugar da pessoa mudar de vida. Né? Eu falei, mas começa com a verdade. Então, fala a verdade, que você talvez nunca fez um muro, não sei, você pode ter feito, mas não com qualidade, eu não sei que tipo de muro que você fazia, o que você fazia de verdade. Porque todo dia tem alguém que vem mentindo. Pois ele pegou, do jeito que a gente estava falando, a gente não terminou de falar. Ele virou e saiu andando assim, pisando duro, falando, xingando, tal. 2 anos depois ele apareceu. 2 anos depois. Veio, pediu perdão, né? Falou que era crente, né? Isso é o pior até, né? Eu era crente, tal, o senhor falou aquilo para mim, que aquilo entrou no meu coração, tal, entendeu? Que assim, eu trabalhava, assim. Falei, olha, eu não falei por mal, ainda te dei a chance. Falei para você que eu poderia pegar você, né? Como outros também entraram falando que faziam um monte de coisa, depois se via que não fazia, e simples, ó, você não é isso, tudo bem, você quer trabalhar então como que você faz, vamos dar certo, precisa de gente. Mas, pessoal, aquilo depois eu tive situações, eu pensei, o senhor tinha razão, estava certo, porque outras coisas na minha vida, e aconteceu isso comigo depois, eu tinha que vir pedir perdão. Eu falei, amém, está perdoado, para mim você não fez mal. Eu falei, mas você já pensou, 2 anos, se aquele dia você tivesse aproveitado aquela chance, você já pensou onde você podia estar agora? Você já pensou, eu falei, eu não fui o primeiro na sua vida que deve ter tentado te ajudar, só que você recebeu mal. Falei, talvez você achou que eu queria o teu mal, que eu queria te prejudicar, que eu queria te depreciar, que eu quis crescer em cima de você. Falei, não. Falei, aquele dia ainda te dei oportunidade. Falei, ó, não dá, isso aqui não dá. Falei, mas outras coisas de repente, talvez você é rápido, você é ágil, você pode pegar outras frentes. Ainda falei para ele, o engenheiro falou assim, não, de repente você pode ficar de meio oficial para outras coisas. Eu tenho frente para meio oficial. Quem é do ramo sabe o que é. E ele... Não, nem terminou, estava ali andando, saiu falando um monte. Ou seja, outro que teve problema, e não foi esses 2 anos que ele perdeu da vida dele. Ali ele mostrou que uma vida ele perdeu oportunidades, por falta de aceitação. Essa pessoa que eu estou dizendo, profissional, assim, a perseguição, não, é porque quando alguém chegava para a pessoa melhorar, acertar algo que não estava ajustado, que não estava acertado, ela começava a pensar, está me perseguindo? Agora vai ficar pior, porque vai procurar defeito em mim, porque vai colocar defeito em tudo que eu faço. Eu ainda perguntei, tudo que você fazia era criticado, era apontado como ruim? Não. Falei, mas você pensava assim, né, que agora vai ser tudo? Sim. Eu falei assim, porque você se fechava. Então, é na discussão, que não precisa se tornar discussão, pode ser uma conversa. É alguém que talvez chegue em você e diga assim, olha, fulano, fulana, você pode melhorar nisso aqui. Você pode dar mais. Você pode levantar mais cedo, seu dia vai render melhor. Fulano, ó, você errou. Às vezes é duro ouvir do cônjuge isso. Você errou. Quantas vezes que eu sentei com casais, que um começava a falar, o outro já começava na defensiva a soltar as coisas. Não, mas você fez isso? Calma. Ouça, a começar pela palavra, e aceita. Porque tem coisa que você só vai mudar quando você fizer certo. E não é fazendo certo uma vez, é o que a gente está vendo aqui nos gaditas. Por que estavam prontos para o combate? Porque se prepararam. Por que tem coisa na tua vida que você está pronto? Porque você fez tantas vezes, você falou aquilo tantas vezes, você praticou aquilo tantas vezes, que você ficou bom naquilo. Você ficou pronto para aquilo. Por que tem áreas que você, sempre quando vai fazer, vai pegar, não flui?
aquilo é travado, é amarrado, não sai do lugar. Porque, de repente, quando vem uma oportunidade de Deus usa alguém. Tentou lá atrás usar teu pai, usar tua mãe, usar talvez um professor, usar um patrão, usar um líder, usar alguém para te falar, fulano, ajusta isso aqui que vai ficar melhor. Fulano, faz assim. Fulano, antes de fazer o muro, passa o nível, né? Tem um vertical, tem um horizontal, tem prumo, tem ferramenta, né? Pergunta antes. Mas de repente você está aí fechado. Não. É como se você já soubesse de tudo. É como se já estivesse pronto para tudo e não está. Nós não estamos prontos. E é inteligente, é sábio da nossa parte abrirmos-nos para aprender cada dia. Porque todos os dias, se nós estivermos abertos, Deus vai nos enviar uma mensagem. Eu não falo a mensagem só o culto, a palavra de Deus, mas Ele envia alguém no nosso caminho para nos alinhar onde a gente está torto, para nos abrir os olhos para aquilo que a gente não está vendo direito, não está enxergando, para a gente entender algo que ainda não tinha entendido. Por exemplo, essa palavra. Eu peguei gente essa semana que ouviu a palavra num outro culto, falou, então, mas isso aí, eu nunca vou ser um gadita. Por quê? Eu falei, por quê? Eu falei, não, você está entendendo errado. Nenhum desses homens nasceram assim. A gente é mais parecido no nascimento do que na morte. É ou não é verdade? Porque nós nascemos praticamente com as mesmas coisas. Sem dentes, sem cabelo, sem habilidade, sem autonomia, sem equilíbrio. E aí a gente vai adquirindo. É assim ou não é? Você vai adquirindo. É igual quando você vê, por exemplo, você vai num circo. Quem aqui já foi num circo? Ainda que quando pequeno, num circo mesmo, aquele que é feito de tenda, de lona. Já foi num circo? Ótimo. Quando você vê aquelas pessoas ali no circo, as pessoas, né? Tirando o palhaço, né? Porque o palhaço não... Digamos que ele precisa treinar, mas eu acho que não é um treino tão assim, né? Ele tem que ter mais, até coragem, né? Tem que ser mais inibido. Mas, vamos lá. Você pega uma pessoa daquela ali que sobe naquela corda, que vai fazer malabarismo em cima da corda, que aí você já pensa assim, né? Puxa, o cara está com 2 pés ali fazendo malabarismo. Quando você pensa que está difícil, ele tira um pé, pega um dos malabares, coloca no pé, vai fazendo, aí põe um no nariz, põe um na cabeça, você fala, Senhor, puxa vida, né? Eu não consigo mal subir na corda. Eu não consigo subir numa corda daquela. Eu não consigo. Mas por que eu não consigo e ele consegue? Será que ele era bebê? A mãe dele olhou para ele e falou, esse aqui ele consegue ficar naquela corda. Será que foi isso ou não? Não. E aí agora eu entro na palavra que a gente leu primeiro. Se te mostrares frouxo, fraco, vacilar no dia da angústia, a tua força será pequena. Eu nunca precisei subir numa corda daquela do circo e me equilibrar em cima dela e ainda menos pegar ali alguns malabares e fazer malabarismo. Nunca precisei. Então nunca treinei para isso, nunca me habilitei para isso. Essa não é a minha vida. Mas imagina o filho de um circense, que ele começa a ouvir do pai, filho, um dia você vai estar ali. Filho, e depois dali você tem que descer, troca de roupa, põe um macacão cheio de bolso, aí você vai vender pipoca ali. E depois dali você vai ajudar a descer aquele monte de lona, tal, você vai guardar, você vai fazer aquilo, vai alimentar lá o elefante, vai alimentar lá a onça, essas coisas. Imagina uma criança ou um adolescente, ele pensa, ele ouve aquilo e fala, mas como é que eu vou fazer isso? Vem na cabeça dele? Vem ou não vem? Vem, como que seria então? Como é que ele vai fazer? Me explica. Não vem, como é que eu vou fazer tudo isso?
Não venha, como é que eu vou subir lá? Como é que sobe lá? Como é que alimenta? Mas alguém começa a iniciá-lo. No meio disso ele vai ter medo. No meio disso ele vai ter dor, né? Porque imagina você treinar sua perna para ficar boa, né? Aqueles dias que você tem que treinar 200 vezes. Ele vai ter medo, ele vai ter dor. Ele vai enfrentar dificuldades para isso. E aqui é porque muita gente não é bom naquilo que deveria. Aqui eu vou trocar a palavra angústia no dia da angústia. Vamos falar. Tem coisas que nos angustiam. Você imaginar que tem que fazer, você imaginar que tem que encarar, te angustia. É ou não é verdade? Tem gente que fica angustiado quando ouve, eu vou ter que falar com tal pessoa. Não angustia isso ou não angustia? Vou ter que falar com tal pessoa. Igual essa pessoa. Ela não gosta de mim, eu vou ter que falar com ela, não tem jeito. Eu sei que ela não gosta de mim, porque eu estou pensando isso, e eu vou ter que falar com ela. Tem gente que não fala. Por quê? Porque age como fraco. Porque age como frouxo. Porque vacila. Eu preciso subir naquela corda. Não, é difícil. Eu não sei como. Não, vem aqui que eu te ensino. Não, mas na minha cabeça eu não sei como. Como que eu vou ficar ali? Eu posso cair? Não, eu vou te ensinar, eu vou te contar, eu vou te segurar no começo. Você também não vai precisar subir na corda, senão você não estaria aqui agora. Mas imagina esse tipo de cena na sua vida. A gente não vai viver só o que é agradável, o que é gostoso de se viver. A gente tem momentos que a gente tem que olhar para aquela corda e alguém falou já, você tem que subir ali, você não sabe como. Mas você tem como começar. Alguém te mostra, aquele ali é o mastro, que você sobe nele. Depois aquele mastro tem uma corda em cima que ninguém vê, que você segura nela por um tempo, até você conseguir soltar ela. Depois, em determinado ponto, você vai chegar perto ali, vai ter um negócio ali, um pilar que você guarda as suas coisas. Só que o dia da angústia, ele nunca vai ser fácil, nunca vai ser agradável. E aqui é onde entra a fé. Tem coisas que você olha, pensa, raciocina, como é que isso vai ser bom? Não vai ser bom. Mas você precisa ter a fé que te leva a decidir. E a ter o pensamento, porque começa num pensamento. Você dizer, mas eu vou enfrentar. Eu não sei como, mas eu vou enfrentar. Mas de que jeito? Eu vou enfrentar, eu vou até lá, eu vou falar com aquela pessoa, eu vou subir naquele lugar, eu vou fazer isso, eu vou fazer tanto até ficar bom naquilo. Deus vai me ajudar. Quantas pessoas, que eu não preciso pegar agora nem exemplos de fora, mas quantos já estão aqui, ouvindo a palavra, recebendo, vai e faz isso. Não despreza os pequenos começos. Quanta gente que está querendo ser grande sem primeiro ter sido pequeno. Quer fazer um negócio grande, quer pegar um negócio pronto, quer lidar só com gente fácil de lidar. Quando eu vou orar por um lugar, eu sempre oro, Senhor, afasta quem desagrega. Eu não falo afasta gente difícil. Hoje ainda alguém me falou assim, pede para Deus afastar as pessoas difíceis. Eu falei, eu vou fazer o contrário agora, só porque você me pediu. Eu vou pedir para Deus trazer gente difícil. Porque senão você não vai chegar onde Deus quer. A gente precisa de gente difícil também. Gente difícil de lidar, gente difícil ali, às vezes, de ficar perto até, porque é assim que a gente exerce ainda mais o amor. E amor não é gostar, amor não é simpatizar, mas amor é você ter a atitude certa. Se o que eu tenho que fazer por essa pessoa é ensinar ela, eu vou ensinar ela, independente se ela é boa aos meus olhos, se ela é legal, se ela não é, eu vou ensinar ela.
Então, seja o que for, se for na sua família, no seu casamento, na sua casa, na sua saúde, se for no seu trabalho, se for na sua vida espiritual, tem gente que está esperando o dia que orar vai ser agradável. Eu estou esperando ter vontade de orar, sabe? Ter aquele desejo, aquela coisa assim, igual quando eu estou com vontade de comer alguma coisa, aí eu vou orar. Não orou, não ora. Para orar você tem que pedir ajuda para Deus. Senhor, me ajuda a orar. Vai e ora, para e ora. Começa a falar com Deus, a conversar com o Senhor. E aí você pode ser um gadita, fazendo tanto uma coisa, fazendo certo e fazendo tanto aquela coisa certa, até ficar boa nela. Se é um profissional, não se contenta em ser o profissional que você é agora, hoje. Eu sou um bom profissional, se torne melhor ainda. Certamente tem coisas, tem técnicas, tem um ângulo que você ainda não viu, tem uma técnica que você ainda não aprendeu, tem uma ferramenta talvez que você ainda não usa, que vai ser melhor. Pega, faça, treina. A Bíblia diz que nós precisamos, todos nós, precisamos de uma boa dose, não é pouco não, que todos nós precisamos de uma boa dose de disciplina. Ou seja, não adianta você pensar, eu vou em um culto, vou ouvir uma palavra, vou fazer uma oração, eu vou chegar em casa hoje, vou fazer uma coisa, vou tomar uma atitude, vou ficar bom em algo. Não vai. Desmistifica, inclusive, a visão que você tinha dos gaditas. Esse rosto de leão aqui é de tanto fazer cara feia, cara de mal. Esse pronto para o combate fala que eles eram muito bons. Como eles eram bons nos combates? Eles eram muito bons com escudos e com lanças. Por exemplo, eles não eram os tipos de combatentes de espada. Eles não eram de luta. Eles eram bons para se defender e bons com lança, que eram aqueles que lançavam. Quer dizer, quando a gente se debruça sobre esse versículo, você vai entendendo ainda mais. Quer dizer, eles se habilitaram mais na parte de força da batalha. Por que força? Porque um escudo não é igual escudo de criança que você compra de brinquedo. Um escudo, na época, ele tinha que ter uma base de madeira, e ele era revestido de madeira e metal, né? Metal fundido. Então, imagina o peso de um escudo. Por quê? Para que servia o escudo? Servia exatamente, era o antídoto do que eles eram bons para fazer. Eles eram, né, lançadores, eles eram aqueles que lutavam com lança. Então, a lança você lançava. No máximo, quando estava já lá meio cá, o outro adversário, você espetava ele ali, né? Mas era lançar. Então, imagina um negócio para proteger de uma lança. Pesado, precisava de força. E a lança? Lança também, a Bíblia fala, né, da lança, como a de um tecelão, era um negócio enorme. E que precisava também, para ser eficiente, de força. A pessoa não é só fazer isso aqui, ó. Tinha que pegar e... tum. Então, eles ficaram bons nessa parte de força com os braços. E eram rápidos ainda. Como é que eles ficaram assim? Disciplina, repetição, treinamento. Você quer ficar bom em algo? A começar por ser uma pessoa de oração, intercessor, comece a praticar. Comece a fazer. Comece. A gente tem um problema grave no nosso tempo, na nossa geração. Que a todo momento, a gente é estimulado a ser imediatista. Eu quero agora, eu preciso para agora, são segundos, são milésimos de segundos. Mas as coisas boas da vida são aquelas que demoram. Quem quer algo que demora aqui? Ninguém quer. Mas as coisas boas da vida são aquelas que são permanentes, e essas têm que demorar. E para elas demorarem, elas vão demorar também para ficarem boas. Quantas pessoas que abriram mão de coisas que ficariam excelentes, porque não pagaram o preço para ver elas ficando excelentes, porque não as repetiram, não fizeram tantas vezes até aquilo mudar de nível, mudar de patamar.
Quantas pessoas que até hoje são frouxas, que vacilam, que são fracas, por quê? Porque algo ou angustia a pessoa, ela desiste, ela recua, ela para, ela não enfrenta, ela cede para o medo. Não, eu tenho medo disso, eu tenho medo de não dar certo, eu nem vou começar isso, porque perto dos outros que fazem há tanto tempo. Mas por que eles são bons? Porque um dia eles começaram, erraram, aprenderam com os erros, e insistiram, foram fazendo melhor, foram fazendo certo, e foram repetindo e aperfeiçoando até ficarem bons. Não vai ser diferente na sua vida, e aqui eu não tenho uma fórmula mágica, que nesta igreja, aí eu vou falar aqui uma palavra para você, eu vou pegar e jogar uma promessa na sua vida, que você com um culto só, uma oração só, vai ter isso, que pessoas demoraram anos para receber. Não. Tem coisa que Deus te dá, que Deus te libera, que Deus te revela, mas tem coisas que você tem que aprender com esses homens aqui. Você tem que começar hoje, se não começou ainda. E se dispor a fazer quantas vezes forem necessárias, fazer certo, fazer melhor. E se aparecer alguém no teu caminho, como talvez até já tenha alguém que está te falando, faça assim, não é desse jeito, como Jetro falou com Moisés. Lembra do Jetro com Moisés? Moisés estava ali. Você acha que Moisés queria fazer errado? Você acha que ele queria? Era o que ele sabia fazer, era como ele sabia fazer. Vinham as pessoas e ele ali, Pois não. Eu tinha um problema lá com meu vizinho, tal. Qual o problema? Eu tinha uma galinha assim, tinha uma parecida, agora só tem uma, ele está falando que é dele, tal. Entendi. Vizinho, tal. Então, estava com fome. Você estava com fome? Você pegou, não pegou? Peguei, eu estava com fome. Não, então é dele, devolve, tal, acabou. Em pé, julgando esse tipo de coisa o dia inteiro. Tinha coisa levantinha, mas a maioria eram problemas corriqueiros, problemas de relacionamento, de gente, de casais, de parentes, de vizinhos, essas coisas que a gente vê todo dia. Ficava em pé o dia inteiro, falava com todo mundo, ouvia todas as coisas. O Jetro falou assim para ele, que frase, que é difícil para alguns aqui, eu quero que você preste atenção nessa frase, que tem gente que não dá conta, tem gente que não aguenta ouvir isso de um Jetro. Moisés, o que você está fazendo não é bom. Tem gente que se sente como se alguém fizesse assim, tá. O Jetro falou, ora o Senhor e vê, separa líderes de líderes, separa a gente para ouvir 10, separa a gente para ouvir 50, separa líderes desses aí, e ouça só as causas que realmente requerem, alguém que fala com Deus para dar o veredito. Moisés foi a Deus, Deus falou assim, Jetro tem razão. Mas às vezes a gente quer ser melhor que Deus, e a gente fala assim, não Jetro, não quero saber. Não, Jetro, o que você está falando aí, não. Eu estou fazendo certo. Quem falou que Jetro tinha razão? Você não acha que foi o próprio Deus que enviou Jetro? A Bíblia diz que a obra que o Senhor começa, Ele conclui. Tem gente aqui que apareceu um Jetro, que você passou a odiar, e você devia ter amado ele. Quando o Jetro falou, isso aqui. Por exemplo, a gente tem que saber também, Tem gente que às vezes o teu problema é a afinidade. A pessoa é a melhor para te dar conselho. Mas você tem problema de afinidade com a pessoa. Então, às vezes pode vir um conselho dela e você pode negar por você não ter afinidade com ela, por já ter feito por você ter um preconceito dela. Esses dias teve um evangelismo aqui, um dos nossos evangelistas, de uma das igrejas aqui da região, ela já teve, digamos assim, um problema comigo. Não teve problema, teve uma situação que tive que corrigir. Na época, teve uma situação com uma pessoa e, assim, quando você tem que corrigir uma pessoa, não dá para você corrigir assim, isso está errado, isso está errado, isso está errado. Não, você está errado, para. Isso aqui não é bom, E eu também não sou bom para falar que uma pessoa está errada, assim, com toda essa
Sabe? Você está errado, que legal aquele negócio. Não. Então a pessoa pegou e, enfim. E aí ela teve uma situação, trabalha numa área há muitos anos, mas há muitos anos. E aí recebeu um dinheiro, tal, e falou com o pastor dela, né, que é um dos nossos pastores aqui da região. E o pastor, que não conhecia a história dela, ela fez uma pergunta para o pastor. Pastor, eu estou de ideia de abrir uma franquia de tal coisa, fazer isso, tal. O que o senhor acha? Vai, você crê, né? Então, vai lá, dá espaço de fé, né? Ora a Deus, né? Não vou dizer para você não ir, mas se fala com o Senhor, coloca aí, se apresenta em oração, e se o Senhor, né, te confirmar, vai. Só que tinham outras pessoas envolvidas, então o pastor entendeu por bem ligar e fazer uma pergunta, né? Olha, falou comigo, olha, eu tenho essa situação, né, são algumas pessoas, tal, me fez essa pergunta, né, eu disse que eu ia, né, me informar mais, mas disse para a pessoa até então buscar de Deus, tal. Enfim, ele me perguntou, falei, olha, eu, conhecendo o histórico da pessoa, que era uma pessoa que era daqui, né, está há anos na igreja, depois foi para uma dessas igrejas que abriu mais perto de casa, da região aí da Grande São Paulo, falei, eu penso que seria muito mais, seria muito melhor para a pessoa ela usar o que ela tem de know-how, conhecimento, experiência, e ela agredir mais ainda a área dela. Porque ela já tem experiências ruins, ela sabe o que não se deve fazer, né? Ela conhece já o meio, ela conhece o negócio, ela entende muito, são décadas nisso. Tal. Falei, agora, óbvio, essa é a minha visão, né, mas o dinheiro é dela, das pessoas que vão agora. Ela começar algo que ela não sabe nada, que ela nunca fez, que ela não sabe começar, no mínimo ela vai ter 6 meses de perda. Que ela vai ficar ali tentando aprender, mas quando você está aprendendo em negócio, você não aprende de graça. Está entendendo? Em negócio, você não trabalha, você não abre uma empresa, você não pega uma franquia de graça e o franqueador fala assim, vou te dar 6 meses de experiência, vai lá, vive, aprende, depois a gente conversa. Não. Ele foi lá e falou para ela. Quando ela ouviu que eu tinha falado, ela falou, agora então Deus confirmou para mim. Foi lá, abriu a franquia. Amém. Enfim, aconteceu exatamente isso que eu particularmente não queria. Eu até orei, falei, depois até liguei para o pastor, vamos orar, tal, né, porque é ruim isso aí, mais gente envolvida, tal, né, mas vamos orar para dar tudo certo, para abençoar, né, de repente Deus falou mesmo com ela e vai ser uma bênção, né, nós somos apenas servos, enfim, mas não foi o que aconteceu. Aí depois ela voltou, aí ela veio falar comigo, e eu falei, olha, eu falei para o pastor tal, ela, ele falou comigo, me falou depois, né, falou tal, eu falei, então agride, vai lá, tal, faz assim, tal. Pois ela foi, começou 2 meses, foi muito bem, pegou a experiência, apenas esticou aquilo que ela já fazia, apenas foi para a mesma área, o mesmo campo, mas para um setor um pouco mais específico, nichado, né, um nicho diferente que ela também conhece bem, e aquilo foi assim uma bênção. Uma bênção. Aí você vai dizer assim, porque eu falei, não, qualquer pessoa com um pouco mais de visão, talvez o pai dela podia ter falado isso para ela. Talvez um amigo dela que conhece ela, podia ter falado isso para ela. Mas ela disse que a primeira vez ela não foi porque ela não recebeu bem. Porque fez ela lembrar de uma outra situação que ela tinha sido corrigida, que ela ficou chateada. E eu vejo que tem muita gente assim ainda, que às vezes mistura as coisas.
que não está reconhecendo Deus, te mostrando, ó, vai por esse caminho aqui. Às vezes você está ouvindo de alguém, da tua mulher, do teu marido, ó, não está bom isso aqui, vamos fazer assim. Ó, vamos bater mais dessa maneira. Ó, vamos trabalhar dessa forma. Ó, vamos investir agora no nosso relacionamento dessa forma. Vamos zerar isso aqui, que isso aqui nunca nos trouxe nada. Vamos zerar esse tipo de expressão, esse tipo de palavra. Gente, quantas vezes que a gente ouve, não fala expressões que você não quer viver. Não fala que você vai perder, que vai dar errado, que tal coisa vai ser uma... Eu não vou nem usar as expressões que alguns usam. Eu já contei essa história aqui. De um dia que eu fui com meu irmão, veio aqui para São Paulo, foi ver um carro lá em Guarulhos, o cara abriu o carro e falou assim, vai, abre essa M. Eu olhei, assim, de verdade, eu assustei a hora que o dono da garagem, o dono da loja de veículos falou assim para o funcionário dele, abre essa M aí, vai, para o rapaz ver. Eu olhei para o meu irmão, se eu estiver assistindo, ele vai lembrar disso. Eu olhei para ele e falei assim, vamos embora. Não, vamos ver, tá bom o preço, vamos embora. Falei, o dono do carro, o cara que tem interesse em ganhar, ele está chamando o carro disso. Você imagina esse carro, o que vai ser? Não, mas o preço está bom. Eu falei, não, esse cara na tua frente, ele sabe que você está interessado. Digamos, você queria que o cara mentisse? Não, mas assim, abençoa, está entendendo? O maior interessado ali podia, ó, não, tem isso, tem aquilo, né, tal, mas seja feliz com o carro, né, que seja na sua vida aí bom. Não, o cara disse sem nenhum problema, falou assim, abre essa M aí para o rapaz ver. Falei, vamos embora. Não, eu já, aqui para mim, eu já não tenho que ver mais nada. E ele, não, quero ver, tal, tá bom o preço, tal. Falei, isso aí não vai ser bom na sua vida. Não, o cara falou isso aí, tal. Enfim. O Mamon gritou. Né? Sabe quem é o Mamon, né? Dinheiro, o preço estava excepcional, a aparência externa do carro era uma aparência assim que realmente enchia os olhos, né? Tinha uma roda bonita, né? Passaram uma cera ali. Aí abriu tal, fechou o negócio, eu fui contra tal, graças a Deus voltei, o meu próprio carro, nem voltei com ele, que eu fui de carro levar ele. Resumo, esse carro foi isso na vida dele. E ele só vendeu esse carro na época, assim, quase que deu para a pessoa e ainda pagou um pouco para a pessoa ficar com o carro, só para ele não estar mais com o carro. E assim, teve que fazer campanha, oração, voto com Deus. E assim, o tempo que ficou com ele foi um tempo assim, sabe? Aquilo que te pesa, que quando você põe na ponta do lápis, você vê que você... Só foi atrás na sua vida. E eu lembro aí no dia que ele falou para mim, eu falei assim, ó, eu te avisei. A gente precisa acreditar no que ouve, que a palavra fala. Isso é uma coisa que eu quero que você comece a agir. Não seja aquela pessoa que amaldiçoa teu marido, tua esposa, teus filhos, tua casa, teu trabalho, não seja ingrato. Ah, esse trabalho... Não, obrigado, Senhor. Quem estava aqui na quarta-feira viu o vídeo do rapaz ali, ó. Fala a verdade, não dá uma vergonhinha, gente? Dá ou não dá? Quem viu o vídeo lá do rapaz, no Lava Jato? Quem viu? Hã? Puxa vida. Às vezes você tem uma situação lá, está reclamando de um lugar, de uma ferramenta, de uma coisa, do dia. Você vê aquele rapaz lá, pedindo, né? Ó, deixa eu lavar o seu carro, não tem 2 braços. Não tem 2 braços, e aí você vai lá, você fica até, o vídeo te gera uma cena dentro, assim, de suspense, será que ele é o puxador? Quando eu vi o vídeo, eu achei igual aqui em São Paulo, tem muito, eu imaginei, na hora eu pensei assim, puxa, legal, hein, olha, o cara não tem os braços, mas assim, não ficou parado, né, virou puxador, porque não precisa dos braços, eu pensei, puxador só precisa convencer, não é? Igual a gente vai aí nesses lugares, né? Ó, aqui tal, né? DVD, né? Tal, água, tal, o cara puxando. Não. Ele era o puxador e ele era o lavador. Você vai falar, mas como é que o cara lava o carro sem 2 braços? Ele lava o carro. Ele lava o carro, lava em cima do carro, embaixo do carro. O pneu do carro.
enxuga o carro. Gente, tem alguns de nós aqui que lavam o carro e não enxuga. É ou não é? Pega uma água ali, bate uma mangueira só e não enxuga. Vai dizer, nossa, faz toda a diferença. Não, ele não tem os dois braços. Depois do culto, coloca o vídeo. Pede para colocar o vídeo lá para mim, por favor. Depois do culto, agora não. Depois, quem não viu, aí vê o vídeo. Aquilo lá é para você pensar, meu Deus, quantas coisas que às vezes a gente pega e está ouvindo a palavra, e está recebendo direção de Deus para fazer melhor, para colocar força, para dar tudo de si, e faz corpo mole. Não começa na coisa certa, que é falar o que deve ser falado. Abençoar a família, abençoar a saúde, abençoar o corpo, abençoar aquilo que Deus colocou nas suas mãos, que você, como um mordomo, deve conduzir e administrar, sua casa, sua cama, seu carro, sua força para fazer as coisas, suas roupas, seus instrumentos de trabalho, abençoar o seu dinheiro. Não fica falando, meu dinheiro não dá para nada, não dá para nada, não dá para nada. Aí é onde você vê que o que você compra não rende, não dá, não se multiplica. Ninguém me ajuda, não tenho isso. Não, muda. Por que tem gente que só fala errado? Porque acostumou. Ou você vai estar treinando, que quer dizer, fazendo repetidas vezes a mesma coisa para o bem, ou você vai estar treinando em alguma coisa para o mal. Você pode estar aqui igual aqui, ó, quantos que estão já, eu vejo o número de pessoas crescendo, de gente que estabelecendo, eu vou de sexta na igreja, eu vou tais dias na igreja, porque eu quero investir na minha vida espiritual, eu quero me tornar uma pessoa que vai orar, que vai repreender o mal, que não vai aceitar mais algumas coisas. Mas tem gente que não está aqui, que já veio, que participou, e que aí foi para outras coisas da vida, e está treinando naquilo, e repete aquilo. Que a gente não faz coisas tão diferentes assim. A gente costuma fazer mais do mesmo. A gente faz, na maior parte do tempo, as mesmas coisas. E essa palavra é para mostrar para você que você deve decidir fazer as coisas certas, repeti-las, até ficar bom nelas. E quando você vê uma dificuldade, quando você vê que é o dia da angústia, não seja o frouxo, não seja o fraco, não seja o que vacila. Porque são esses momentos que estão determinando as melhores coisas que você vive, ou que se começar agora ainda vai viver. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. O que é essa angústia na sua vida? O que representa o dia da angústia? O que é? Eu quero que você saiba, você tem que sair daqui hoje sabendo o que para você é o dia da angústia. Que é aquela situação que você sabe que tem que fazer, sabe que tem que ir, sabe que tem que enfrentar, sabe que tem que talvez ficar, mas você foge, você sai, você se desvia. Ou seja, a Bíblia diz, se você se mostrar frouxo, a tua força será pequena. Se você vacila, sabe o que tem que fazer e não faz, quer dizer, vacila. A tua força vai ser pequena. Aí é a chance que você tem de mudar e não muda. O que está trazendo isso para você? É medo? É incredulidade? É o orgulho? Você é essa pessoa que tantos exemplos aqui coube na sua vida, que você, quando é contrariado de alguma maneira, em alguma coisa, em algum lugar, você não se sente bem recebido, quando o teu cônjuge ele te fala algo que é para melhorar o relacionamento de vocês, você já se fecha, você não aceita que alguém diga o que você deve fazer, porque se você aceitar, então é como se alguém estivesse mandando em você. Você, quando é corrigido, em vez de pegar e fazer igual Moisés, e ter aquela atitude digna, sábia, e que melhorou a vida dele, a vida de todo mundo. Quanta gente aqui não está liberando, está amarrando um lugar, está amarrando
o que foi colocado nas mãos, porque ainda é egoísta, porque não está dando ouvidos ao Jetro, porque não ouve ninguém, não é o Jetro não. Ouça a palavra agora e permita que a palavra ela te leve a fazer o que Deus está esperando de você. Eu quero que você coloque a mão na sua cabeça agora. E nós vamos orar como nós temos feito a cada sexta-feira. Eu quero que você, o que mais você consegue lembrar de mais tempo, que é uma parte da tua vida que está amarrada. Você pensa assim, há muito tempo isso aqui é amarrado. 1 mês, 1 ano, 10 anos, desde quando você era pequeno, menino. Porque é uma área que você não consegue reagir. Existem 2 situações que levam a isso. A primeira é o que nós vamos combater espiritualmente. Às vezes há um demônio que encosta em você, que você se distrai, ele conduz a sua vida, ele pesa a sua vida. Isso a gente vê quando uma pessoa tem que ter a maior saúde, ela fica doente. Quando ela tem que ter força, ela tem fraqueza. Fraqueza física mesmo, eu estou falando. Quando ela está num lugar que ela precisa resistir e ela percebe as coisas acontecendo naquele lugar, coisas quebrando, pessoas atrapalhando, que não atrapalhavam antes. De repente você percebe que na sua família tem um espírito do qual você é uma das pessoas que ainda sofre com isso. É um vício. É um comportamento que não é só você que tem. Talvez na sua família tem gente que bebe, você bebe, tem gente que fuma, você fuma, tem gente que é fraco para esse tipo de coisa, jogatina, droga, entorpecente. Você sempre se pega nisso. Então, você vê que é um demônio, que de uma geração para outra, ele está aí, ele está atuando. Talvez você é aquela pessoa que a tua vida financeira, quando você está bem, você de uma hora para outra, você faz algo que arrebenta com a tua vida. Você perde tudo, você troca os pés pelas mãos. Talvez você é uma pessoa que você se vê às vezes com pensamentos suicidas. Você tem uma linha vitimista. Você tem tudo para agradecer, mas só reclama. Você sempre está esperando que alguém faça por você, que alguém faça para você. E quando alguém faz, você ainda quer que seja feito porque gosta de você. Não é o bastante alguém fazer, tem que fazer ainda gostando de você. Ou seja, nunca vai estar suficiente. Isso é um demônio que te cega, que faz você viver nessa insatisfação e ingratidão. Mas o demônio não é o difícil, porque a gente expulsa e ele sai, e ele vai sair. Mas você não pode estar aqui para receber uma oração. Você tem que já tomar uma decisão. Eu quero viver essa libertação. E eu quero começar esse treinamento. Para que determinada situação na minha vida, para que determinada parte da minha vida fique tão boa como era os combates dos gaditas. Você precisa tomar uma decisão. Porque o demônio, ou os demônios não são responsáveis por todos os problemas que você vive. Então parte tem a ver com demônios, espíritos, mas parte tem a ver com você. E eu não vou dizer aqui para você que nós vamos expulsar os demônios e está tudo resolvido. A minha parte eu tenho disposição. Estou aqui assim, com amor mesmo. E dentro de mim Deus sabe que a minha expectativa é que você saia daqui liberto. Mas eu quero que você saia daqui também decidido.
a começar a fazer algo repetidamente que você não fazia, a dar ouvidos a algo que você não deu ouvidos antes, e que agora o Espírito Santo te quebrantou e você, opa, peraí, isso aqui foi um jeto na minha vida e eu não percebi. Eu não estou me colocando como jeto, mas talvez alguém já tenha vindo no teu caminho e dito, faz assim, ó, muda isso, ó, pensa, começa a fazer diferente, faz diferente, vai ser bom. Agora é o momento de você parar, voltar atrás nisso aqui, fazer dessa forma, que dessa forma vai dar certo. Mas faz com tudo, faz com toda a tua força, e não faz uma vez e já queira que tudo esteja pronto, faz até ficar bom. Faz tantas vezes que você não encontre ninguém mais fazendo melhor que você aquilo. O que é que está te atrapalhando? Esse mal vai sair. Senhor Jesus, eu consagro cada um aqui para a libertação, Senhor. Eu creio, meu Deus. Eu creio, meu Pai, que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. E eu ordeno agora que tudo aquilo que está atrapalhando, se há entidades que essa pessoa já serviu e que não tem soltado ela tem contribuído com isso, com essa amarração, com essa doença, com essa miséria, ela tem contribuído, meu Deus, com esses desacertos emocionais, mas há um demônio, e contra esse demônio eu oro agora, e eu ordeno, em nome de Jesus, que onde tiver um demônio atuando no corpo dessa pessoa, colocando essa doença, começou com vírus, e agora essas inflamações, infecções, dores, esses problemas que não passam, que não cessam, esse peso nos ombros, essa dor de cabeça, essas inflamações, essas dores diversas, em nome do Senhor Jesus agora, eu repreendo todo o demônio da enfermidade, onde há um espírito dominando esse corpo agora, para que as outras áreas da vida dessa pessoa, a partir dessa enfermidade, fiquem paradas, não andem, não cresçam, não prosperem. Eu te repreendo agora, demônio, em nome de Jesus, eu te repreendo agora, e onde você estiver atuando, por conta daquela mentira, por conta daquela dose de bebida que essa pessoa, ela ingeriu e sabia, isso não é para mim, por conta daquela atitude que ela tomou, e aquela legalidade foi dada, em nome de Jesus, essa pessoa não fica perfeita, mas pelo poder de Deus, em nome e na autoridade de Jesus Cristo, eu ordeno agora, que onde houver um espírito agindo, para colocar dor, doença, para oprimir essa pessoa, para que quando ela está na casa dela passe mal, para que quando ela está no trabalho dela, ela não tenha concentração, ela não produza, para que ela continue sendo essa coitada, essa vitimista. Eu repreendo esse mal agora, esse espírito que trabalha, que alimenta essa personalidade que se tornou fraca, essa pessoa que se acomodou, essa pessoa que aceitou ser frouxa. Demônio, te repreenda em nome do Senhor Jesus. E seja onde for que você atua, se com esses pensamentos diabólicos, inclusive de suicídio, se você atua com esses sentimentos, e assim você vai amargando essa pessoa, começa numa angústia, mas você vai amargurando a vida dela, eu te repreendo agora, está repreendido, e eu ordeno em nome de Jesus, que toda atuação maligna, que todo espírito imundo, que toda legião de demônios, que toda casta de demônios, que estiver atuando na vida dessa pessoa, que estiver atuando no corpo dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus, eu te ordeno, se você não atua aqui dentro da igreja, mas lá na casa dela, lá naquele lugar onde ela passa tantas horas, você oprime, você coloca aquela moleza, aquela preguiça, aquela sonolência, você distrai com aqueles pensamentos diabólicos, eu te rejeito, e eu te ordeno, demônio, pega tudo aquilo
aquilo que é seu, agora, em nome de Jesus, e sai em nome de Jesus. Eu repreendo todo mal agora, e eu peço, Senhor, liberta em nome do Senhor Jesus essa pessoa. Liberta, Senhor, eu peço agora que o Senhor liberte a ponto dessa pessoa perceber, até no corpo dela, meu Deus, a diferença da força, a diferença da energia dela para fazer, para realizar as coisas. Que o teu Espírito a levante primeiro internamente. E eu oro, Senhor, para que pessoas aqui sejam agora levantadas internamente. Que essa força, que essa bravura, que essa resistência, que o Senhor, meu Deus, faça agora. Eu te peço, meu Deus, faça agora. Opera nesse corpo que tanto tempo passou acamado, essa pessoa que perdeu tempo, anos da vida dela. Restaura essa mente, meu Deus, que se entregou à tolice, essa pessoa que até perdeu neurônios com o que ela já usou, essa pessoa que foi lesada na mente dela, porque ela não raciocinava, não pensava, ela tudo que era difícil dela pensar, ela fugia, ela abandonava, ela se afastava. Senhor, eu oro por restauração, por cura nessa mente, eu oro para que esse corpo seja sarado. Sara, Senhor, cura agora essa mente, restaura esse coração agora e faz essa pessoa ela não ter mais, meu Deus, o medo. Que o Senhor abençoe a decisão dela de crer na Tua palavra, porque quando ela crê, ela não crê em mim, ela não crê em quem prega, mas é como a Tua palavra diz, é o autor e consumador da fé dela, não é um pastor, é o Senhor. O Senhor Jesus é o autor da fé dela, é o Senhor quem desperta dentro dela, para ela começar algo, para ela dar o próximo passo, para ela fazer com essa intensidade. E eu oro para que assim como o Senhor começa essa obra no interior, na mente, dando a visão, dando, meu Deus, a ideia, colocando algo nas mãos dela, enviando alguém como um jeito para dar um conselho para ela, consuma essa obra, Senhor, com poder, consuma essa obra com milagre. Senhor, abrevia o tempo de coisas que ela está determinada e que ela entregou nas mãos do Senhor. Eu peço a Tua bênção sobre o Teu povo, Senhor. Abençoa essa pessoa agora. Abençoa ela que está aqui, abençoa a casa dela. Se era um antro, se era um lugar, meu Pai, oprimido, carregado, se era um lugar, meu Deus, ali angustiante, se era um lugar, meu Pai, de dores, de amarguras, eu oro para que seja mudado o ambiente dessa casa por conta dessa pessoa. Que ela leve lá, meu Pai, que ela leve para lá esse espírito, meu Deus, que ela recebe do Senhor agora, que ela leve paz, que ela leve amor, que ela leve força, que ela seja forte e leve força para todos aqueles que ainda estão caídos lá, que ela leve, meu Deus, uma abertura de visão, que ela leve aceitação. Eu oro, Senhor, e te peço, que o Espírito Santo aqui leve cada um a ter a aceitação que vinha faltando, para que decisões sejam tomadas, para que erros sejam corrigidos, para que posturas sejam alteradas, e para que resultados, meu Deus, sejam transformados. Abençoa o Teu povo. Eu oro por cura, por libertação, e eu declaro, meu Pai, a Tua bênção. Abençoa a boca dessa pessoa para que se torne uma fonte e uma fonte de bênção. Abençoa as mãos dessa pessoa, meu Deus, para que o que ela fizer, ela seja como um gadita, que ela esteja pronta, que ela seja uma boa combatente, seja boa familiar, bom profissional, um bom amigo, um bom cidadão, um bom servo, meu Deus. Faz aqui cada um bom servo, para servir ao Senhor com excelência. Levanta pessoas para serem, meu Deus, referências naquilo e para aquilo que elas foram chamadas. E eu declaro a Tua bênção sobre cada um em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, meu Deus, e que nos faça tão bons, prontos, abençoados e com resultados poderosos como o Senhor fez esses da tribo de Gade. É o que eu creio e te peço em nome de Jesus. Amém
Amém.